Análise política com Orion Teixeira. 10h45, Orion Teixeira, bom dia pra você. Orion já tá por aí. Orion, vamos falar da... Olha, já tô acelerando hoje aqui, Orion. Não deixei nem você dar bom dia direito. Tá bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Um prazer voltar a falar com vocês. Orion, prefeita Marília Campos, do PT, critica... Nossa senhora, hein? Escracho da esquerda contra a situação de Bolsonaro e defende que o partido se despolarize. Como é que seria isso, hein, Orion? Olha, Sinine, ao defender essas mudanças no partido, focada mais na atuação política e eleitoral, a prefeita, então, de Contagem, Marília Campos, aqui na Grande Belo Horizonte, ela argumentou que a esquerda precisa mudar o discurso, a narrativa e defender mais o seu projeto. De acordo com ela, o PT está olhando pelo retrovisor e tem um setor do partido que só investe na polarização, que fala mais do ex-presidente Bolsonaro do que do próprio presidente Lula, de suas realizações, o que faz o governo federal. Então ela reprovou também, e como você disse aí, o escracho e as piadas que esses setores estão fazendo da situação do ex-presidente Bolsonaro, ao avaliar que isso não contribui para as investigações. Para ela, isso é só fazer disputa equivocada, né? Com a base, os aliados, né? Que apoiaram Bolsonaro e que dificultam, então, que esses aliados venham para o lado do PT. E que o assunto Bolsonaro deveria ficar no âmbito da justiça, com o STF já encaminhando essas investigações e futuro julgamento. Ela criticou a proposta de anistia, sim, mas disse que a defesa da investigação deve ser séria e também defendeu punições dos crimes cometidos, mas sem esses crachos, sem essas piadas, sem brincar com a situação. Bom, às vésperas do debate nacional do partido para mudar os rumos e a direção nacional, a prefeita Marília tem duas estratégias para o partido. Ela defende a despolarização e essa aliança mais rumo ao centro político do país. É exemplo do que ela fez ao conquistar seu 4º mandato em Contagem. A aliança com o centro deve ser feita com as seguintes bases, de acordo com ela, na defesa do Estado do bem-estar social, contra o liberalismo e o Estado mínimo. Segundo Marília, o que a população mais precisa é democratizar o acesso aos direitos sociais e que isso fortalece a própria democracia. Vindo, opa, eu liguei o microfone errado, Orion, desculpa. Governadores de oposição resistem à proposta do governo federal na PEC da segurança pública. Do jeito que não dá. O que eles estão pensando, hein? Teve a reunião, né, do COSUD, na sexta, se não me engano. Esse tema ficou por lá, em Orion. Exatamente. No sábado foi encerrada essa reunião com divulgação de uma carta de Florianópolis, né? Foi divulgada no sábado após o 12º encontro do grupo que foi realizado na capital catarinense. Eles estão com medo de perder espaço e autonomia na segurança pública e os governadores do Sul e Sudeste, entre eles de Minas Gerais, né? Manifestaram receio em apoiar essa PEC da segurança pública. A PEC, eles integram, esses 7 governadores, integram o chamado Consórcio de Integração Sul-Sudeste, o COSUD, e reúne os 7 estados das duas regiões, Sul e Sudeste. A PEC do governo Lula, ela propõe mudanças no sistema de segurança pública do país, o que, segundo os governadores, podem gerar incertezas e enfraquecer a gestão estadual. Eles afirmam que as regiões Sul e Sudeste já têm sistemas de seguranças eficientes e que a centralização sugerida pelo governo federal poderia reduzir a capacidade de resposta deles às demandas locais. Mas não foi o que se viu, por exemplo, no recente atentado no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, quando o crime organizado deu demonstrações de força e de uma ação típica de terrorismo e de Estado paralelo. Em Brasília, outro terrorista se explodiu ao tentar atacar a sede do Supremo Tribunal Federal. Em Minas e outros estados, as ocorrências proporcionalmente menores são recorrentes, mas o crime organizado assalta bancos no interior do estado e controla a maioria das penitenciárias que foram abandonadas pelo Estado.
Então, ao lançar a PEC, o governo buscou a via democrática do diálogo para envolver os governos, tanto estaduais como os também municipais. Mas poderia, se quisesse, deveria fazer isso, editar um decreto, né, cobrando ou colocando em prática a integração da ação federal com a ação estadual e dos municípios. Já existe lei para isso e, como defende aí os especialistas da área. Um ponto que dificulta a integração, Sinine, é a falta de compartilhamento de dados entre estados e o governo federal nessa área. Contra isso, o governo também poderia estabelecer que os repasses do Fundo Nacional de Segurança só sejam encaminhados para aqueles estados que compartilham os dados e ações nessa área, ok? Ok, Orion, só fazendo uma retificação aqui, Luciano e Murilo estão rindo da minha cara, porque eu falei COSUD, é COSUD, Consórcio de Integração do Sul e Sudeste. Se eu falei COSUD, eu falei errado. É COSUD, combinado? Ok, Sinine, se permite então aí também um registro importante, claro, né? Como no Brasil, lá no Uruguai, com a eleição de ontem de Yamandu Ossi, né? Sim. A esquerda voltará ao poder após aí um período de 5 anos, né? Estava ocupada aí por Lacalle Pou, que interrompeu 15 anos consecutivos da Frente Ampla na presidência. Ossi é uma renovação de antigos quadros nacionalmente reconhecidos, como, por exemplo, Pepe Mujica, que o apoiou. Combinado, Orion, a gente volta a se falar na quarta-feira. Uma boa semana para você. Para vocês todos aí, quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Abraço, façamos um bom dia.